Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para você só relacionados a Nossa Senhora Aparecida. Sim, muito legal! E não se esqueça de deixar o like neste vídeo, não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não se esqueça de deixar o like neste vídeo também, ok? Espero que estejam aí todos bem e vamos começar com esta coletânea de relatos de hoje. Relatos só de Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver o que a gente tem aqui então. Lembrando que todos os nomes estão trocados, tá? Todos são nomes fictícios. E vamos lá, primeiro relato de hoje é este, Castigo de Nossa Senhora Aparecida. Castigo? É um moço que nos conta. Olá, como vai Ana e assombrados? Almira era uma mulher simples do Vale do Paraíba, muito católica e junto com outras comadres da vizinhança, organizavam quase todo ano uma romaria até a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Como a maioria era de família humilde, eles iam a pé mesmo. Dias antes da romaria, Almira recebeu a visita de uma prima que morava um pouco mais afastado. Ela veio assuntar se Almira ia fazer a romaria naquele ano e alegremente Almira confirmou que sim. E inocentemente foi buscar no quarto um vestido florido, simples, de chita ou chitão, mostrando com orgulho a vestimenta conseguida a custo de muitas roupas lavadas na vizinhança. Ela era lavadeira. Com uma cara de repúdio, ao ver o vestido, sem rodeio algum, a prima disse: "Nossa, que vestido chinfrim! É capaz de Nossa Senhora nem olhar para você com esse vestido." A prima de Almira, apesar de não ser de uma família abastada, espelhava o comportamento da mãe, que sempre foi metida a chique e menosprezava os outros parentes. Ela se levantou e saltitante anunciou que o vestido dela, bordado à mão, já tinha chegado e que eles iriam para a Basílica de carro. Tudo ocorreu como esperado. Almira e as comadres saíram ainda de noite para poder pegar a primeira missa. Passado algum tempo, recebeu novamente a visita da mesma prima, que entre fofocas maldosas, maledicências e bravatas puxadas, comentou sobre o dia da visita à Basílica. Ela disse: "Nossa, Almira, foi muito boa a missa na Basílica. Pena que a imagem da Nossa Senhora não estava lá. Bom, pode ser que tenham tirado para limpar ou algo assim, né?" Porém, Almira fez uma cara de surpresa e retrucou: "Não, a imagem estava lá sim." Bom, depois de uma discussão, foram até as outras pessoas que também participaram da romaria e elas confirmaram: a imagem de Nossa Senhora realmente estava lá. Parece que por castigo, por ela ter feito pouco caso do vestido humilde de uma devota, dizendo que a santa nem a olharia, a família inteira da prima de Almira não viu a imagem de Nossa Senhora lá. Ah, entendi! Ela falou, como que é? O que ela falou? É capaz, com esse vestido ela nem vai olhar para você. E na verdade, ela não estava lá, foi para elas. A imagem não apareceu para elas, ou seja, pelo menos elas não viram a presença ou não viram a imagem de Nossa Senhora lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cuidado com o que você fala, que você paga a língua, não é? Bom, vamos para o próximo relato. Sim, eu vi Nossa Senhora. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana. Para simplificar, eu tenho uma família de 6 irmãs. Eu sou a número 3. Já estou com os meus 5,9 anos. Por ter sido uma menina muito arteira, todas nós éramos, por volta dos meus 5 anos eu perdia muito o sono durante as madrugadas e era quando eu via uma mulher, que para mim era minha mãe me olhando. E eu perguntava sempre para ela: "O que foi, mãezinha?" E ela só respondia: "Dorme, filha." Numa dessas noites eu acordei. Estava muito calor e dessa vez estava com medo. E o que faz uma criança com medo? Corre para a cama dos pais. E foi o que eu fiz.
Deitei nos pés dos meus pais e, encolhidinha, minha mãe acabou esbarrando os pés em mim e falou pro meu pai: "Olha quem tá aqui." E instantaneamente o meu pai disse: "Vem, deita aqui no braço do pai." Ai, que saudade infinita do carinho dele. E no momento que eu usei o braço dele como travesseiro, eu vi uma mulher linda, com um véu branquíssimo. Cadê? Me perdi. Cadê? Com um véu branquíssimo e uma espécie de túnica azul bem clarinho, de mãos unidas embaixo do queixo, como em oração. Eu só conseguia ver o rosto e as mãos. Ana, o olhar era tão cálido e tranquilo. Eu fiquei olhando para ela, sem saber quem era, pois éramos evangélicos luteranos na época. Com muito medo, eu transpirava muito, e nesse momento ela me deu um sorriso de Mona Lisa. Uma piscadinha amorosa que me encheu de paz e me ajudou a dormir. Acabei esquecendo esse episódio por muitos anos. Então, lá com os meus 17 anos, eu me casei com um homem católico no mês de janeiro. No mês de maio, os católicos cultuam a coroação de Nossa Senhora. Maio é dia de Nossa Senhora de Fátima, não é? Bom, fomos à missa, que estava super lotada. Devido a isso, ficamos bem nos fundos da igreja. E no momento que o andor com Nossa Senhora saiu do altar, fez o caminho por dentro da igreja, para depois retornar à frente do mesmo. Como eu sou baixinha, só vi a imagem vindo ao meu encontro e me arrepiei muito. Eu fiquei emocionada e ali me veio a cena de quando criança, pois era ela. Meu coração se encheu de alegria por reconhecer que era Maria. Eu sempre choro quando lembro desse episódio em minha vida. Ana, obrigada por ler o meu relato. Fiquem na paz de Jesus e que Maria passe sempre à frente de nossos caminhos. Um beijo para você, muito obrigada. E olha só, mas esse não é Nossa Senhora Aparecida, né? Esse daqui foi, nossa, pelo que ela fala aqui, parece mais a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Tem, né, essas... na verdade, é sempre, eu não sei, né, é uma, não é? É Maria, mas ela tem a da aparição de Fátima, tem a de outra aparição em outro lugar, aí tem de Aparecida, né? Mas nesse caso, pela descrição que ela dá, e por ser em maio, acho que é Nossa Senhora de Fátima, não é? Mas olha só que legal, ela vê e nem sabia quem era, porque não fazia parte da religião dela. Mesmo assim, ela via, e depois que foi se tocar de que, gente, então aquela moça que eu via era Nossa Senhora. Que legal, né? Próximo relato. Ela olha por mim. É uma moça que nos conta também. Olá, Ana, Matheus e assombrados, eu me chamo fulana. Bom, estava ouvindo o relato Agradecimento a Deus e a São Bento, o qual me inspirou a contar o que aconteceu comigo na virada do ano de 2021. Eu sou católica, assim como minha família, porém nunca fui tão devota. Entretanto, em outubro de 2021, próximo do dia de Nossa Senhora Aparecida, eu tive muita vontade de ter uma pulseira terço de Nossa Senhora Aparecida. Eu, com tanta vontade de ter essa pulseira em meus braços, que fui até um santuário que havia na cidade vizinha, com intenções de comprar aquela pulseira. Porém, ao chegar no santuário, nos deparamos com a lojinha fechada. Até aguardamos um tempo ali, mas infelizmente, naquela tarde, não abriu. Eu fiquei muito chateada com o ocorrido, mas disse para mim mesma que voltaria outro dia. Passado mais alguns meses, decidi voltar até aquele mesmo santuário, pois eu sonhava com aquela pulseira que eu tanto desejava. Assim que chegamos até o local, a loja estava aberta. Procuramos por todas as prateleiras e não encontrávamos nada. Até que decidi perguntar para o moço que trabalhava lá e, infelizmente, ele informou que já havia acabado a pulseira, pois muitas pessoas tinham comprado aquela mesma pulseira no dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Muito chateada, voltei para casa mais uma vez, só que sem esperanças, pois só havia aquele santuário próximo à minha cidade.
Pausa para água. O tempo passou e fui esquecendo o ocorrido. Até que chegou o dia 31 de dezembro de 2021. Fui até uma praia artificial passar a virada do ano com a minha família. Iríamos acampar no local e permanecer até o dia 1º de janeiro de 2022. Passada a virada, já era dia 1º, período da tarde. Eu decidi descansar um pouco e meu esposo disse que ia caminhar pela praia. Passado algum tempinho, meu esposo chegou até mim dizendo que havia encontrado na areia um presente para mim. Quando ele abriu a mão, eu fiquei muito surpresa ao me deparar com uma correntinha de ouro com um pingente de Nossa Senhora Aparecida. Quando eu vi, meus olhos brilharam, pois eu desejei tanto e naquele momento eu a tinha comigo. Ana, o mais estranho é que a pulseira estava inteira, não era uma correntinha, era uma pulseira. A pulseira estava inteira, ela não estava com o fecho quebrado, nem nada. E geralmente, quando a gente encontra alguma joia perdida no chão, provavelmente ela está arrebentada e tal. Mas aquela pulseira estava totalmente novinha, intacta. Eu a tenho até hoje. E o mais incrível é que às vezes ela escapa dos meus braços, mas eu sempre consigo sentir quando ela cai ou eu encontro novamente. Eu não consigo perdê-la. Após esse ocorrido, eu comecei a ser mais devota e a minha mãezinha do céu, comecei a ser mais devota à minha mãezinha do céu. E percebo que ela sempre está olhando por mim. No início desse ano de 2022, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, principalmente no local em que eu trabalho. Então eu rezei muito e pedi para minha mãe abrir novos caminhos. Até que eu descobri que estavam precisando de um novo funcionário em uma empresa, pois a antiga funcionária estava tentando se aposentar devido a alguns problemas de saúde. No entanto, consegui uma entrevista de emprego nesse local. Na mesma noite, eu conversei com Nossa Senhora e disse o seguinte: minha mãe, eu quero muito ter uma evolução. Nesse momento, eu entrego tudo em suas mãos. Se o melhor para mim for mudar de emprego, então que seja. Mas se não for a minha hora, eu peço que a senhora me deixe permanecer onde estou. Entrego, confio e agradeço. Bom, o tempo passou e eu não tive nenhum retorno dessa empresa, e as coisas começaram a melhorar no meu emprego. Assim, descobri que aquela funcionária que havia saído daquela mesma empresa que eu fui fazer a entrevista, havia voltado a trabalhar lá, pois os papéis da aposentadoria não tinham dado certo. Hoje eu entendo, Ana, se a minha mãe tivesse me tirado do emprego que eu permaneço agora e me colocado naquele outro que eu tanto queria, provavelmente eu ficaria desempregada, devido à volta da outra funcionária. Com tudo isso, eu aprendi que as coisas não acontecem como a gente quer. Nem sempre acontecem como a gente quer, né? Pois sempre tem um motivo. Minha mãezinha estava cuidando de mim esse tempo todo e sempre escolhendo o melhor caminho para mim. E esse foi o relato, Ana. Muito legal, muito bom, né? Interessante porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas não é a hora. E a gente não entende às vezes, né? Só vai entender lá na frente. Ô, barulheira de moto. A gente só vai entender lá na frente. Você fala, ah, tá vendo? Se eu tivesse ido para aquele trabalho, eu tinha deixado certo, pelo incerto, entre aspas, né? E eles poderiam ter dispensado ela porque a outra ia voltar e aí, né? Então ela ficou onde estava porque não era a hora, não era o momento. A correntinha também talvez, né, chegou para ela como um presente ali de alguma forma. Muito legal. Próximo relato. Nossa Senhora atendeu ao meu pedido de ajuda. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Como sei que a Ana não irá falar o meu nome, eu irei me identificar como fulana. Enfim, venho por meio deste relato pagar uma promessa feita a Nossa Senhora desatadora de nós, que me ajudou concedendo um emprego. Então, peraí, vamos corrigir. Essa coletânea temática não é de Nossa Senhora Aparecida. É uma coletânea temática de Nossa Senhora em geral. Ok? Olá, Ana e assombrados. Como sei que a Ana tá... Ah, não, essa parte eu já li. Vamos lá. Ana,
Eu trabalhava em uma empresa de roupas masculinas localizada numa região bem famosa de São Paulo, porém bem afastada da muvuca que é lá. A nossa empresa, nessa empresa eu havia sido contratada para cobrir uma moça que ia sair de licença maternidade. No começo era tudo mil maravilhas. Entravam às 7h30 da manhã, eu entrava acho que às 7h30 e saía às 5h20 da tarde. Tudo certo até aí. Porém, após o período de experiência ter passado, as coisas começaram a mudar. Os meus chefes passavam o dia todo em cima de mim, me cobrando, exigindo coisas do serviço, as quais eu ainda não havia aprendido. Eu ficava responsável pela área de faturamento da empresa. Eu acho que eu até então nem sabia que existia essa área aí de faturamento da empresa, enfim. Foram me dando mais e mais serviço, havia mais e mais cobranças. Poxa, eu era sozinha para fazer um monte de coisas. Fazer faturamento, receber cheque, dinheiro, atender clientes, checar saída de caminhões com mercadoria. Nossa, era muita coisa que eu fazia mesmo. Eu, com apenas 18 anos, sofrendo uma carga psicológica e física enormes. Pois até fardos pesados de roupas eu tinha que carregar para ganhar nem sequer um salário mínimo. Olha, era trabalho escravo mesmo. Só que eu precisava, né? Então começaram a dizer que eu teria que trabalhar até às 11 horas da noite sem hora extra. Era um inferno. Eu estava exausta com tudo aquilo, quis pedir demissão. Nem carteira assinada eu tinha. Bom, meu primo, que trabalhava em uma empresa muito boa também, na mesma região, disse que ia tentar conseguir uma vaga para mim antes que eu pedisse demissão. Mas isso nunca acontecia. E quando surgia a entrevista lá, eu não passava. Era triste, sabe? Foi aí que eu escutei um dos relatos aqui, dizendo que Nossa Senhora ajudou pessoas com seus empregos. Foi aí que, em um dia de desespero, eu entrei no banheiro da empresa, me ajoelhei e, chorando, fiz uma oração que achei na internet e pedi para que Nossa Senhora Desatadora dos Nós me ajudasse a ir para a empresa em que o meu primo trabalhava, que eu prometeria enviar o relato a vocês. E Ana, no mesmo dia, quase na mesma hora, recebi uma ligação da empresa do meu primo dizendo que eu começaria tal dia lá. Nossa, eu me arrepiei toda. Fiquei impressionada que havia funcionado. Resumindo, Aninha, pedi demissão, fui para essa empresa que meu primo trabalhava e cá estou até hoje, feliz e grata pela ajuda de Nossa Senhora. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. E olha só, é interessante... Deixa eu até arrumar aqui, ó. Pronto. Tava achando aqui. Que interessante, né? Mas aí é que tá a fé. Parece que no momento em que você não aguenta mais, né? Naquele momento que você realmente derrama o seu coração e confia naquilo, as coisas acontecem. Você é ouvido, não sei, né? Mas é muito interessante, acontece mesmo. Vamos lá, então, para o próximo relato. Minha mãe quase morreu queimada quando era um bebê. Gente, é uma moça que nos conta. Oi, Ana, esse relato, né, esse caso aconteceu na minha família e mais precisamente assim com a minha mãe, quando ela tinha apenas 1 mês e 7 dias de nascida. Meu nome é Fulana, hoje eu tenho 19 anos e ouvindo seus relatos, pensei nos vários relatos que já aconteceram na minha família, mas hoje eu vou contar a história da minha mãe. A minha mãe nasceu dia 22 de março de 1971. Ela é a 6ª filha a nascer dos 13 filhos que a minha avó teve. Hoje ela é uma mulher com uma fé poderosa e uma pessoa maravilhosa. Como ela é evangélica, minha mãe diz que Deus mostrou a ela que desde aquela época forças ruins tentariam acabar com ela e tentariam destruir os planos que Deus tinha para ela. Todos os meus tios e minha mãe, eles nasceram e cresceram no Maranhão, e com 5 filhos pequenos e um recém-nascido, meus avós passavam por muitas dificuldades.
E minha mãe era um bebê gordinho e muito chorona. Minha avó, apesar de não lembrar muito de cada gestação e de confundir a infância dos filhos, diz que a minha mãe foi o bebê que mais chorou quando nasceu. Conta que minha mãe ficou muito tempo chorando sem descanso e nada fazia acalmar. Depois de voltar para casa, minha mãe ainda era muito chorona, mas seus choros eram agora mais comuns para um bebê. No Maranhão, era bem comum as redes. Todos os meus tios dormiam assim. Ana, eles não vão para lugar nenhum sem as redes. Então, a primeira coisa que os meus avós fizeram quando se descobriu que minha avó estava grávida novamente foi comprar uma rede para o bebê. Uma rede enorme para ela dormir mesmo depois de grande. Depois de 1 mês e 7 dias que minha mãe nasceu, meus avós saíram de casa. Eu não sei exatamente o motivo. E deixaram a minha mãe aos cuidados dos 5 irmãos mais velhos. Mamãe diz que provavelmente ela tinha começado a chorar e o irmão mais novo dos 5, meu tio Antônio, se aproximou com o lampião aceso, provavelmente para ver se estava tudo bem. Ele tinha 2 anos de idade na época. E então ele, ao encostar ali, começou a colocar fogo na rede, sem perceber. Até que a rede ficou em chamas com a minha mãe deitada dentro. O meu outro tio, Carlos, de 4 anos, se aproximou desesperado da rede e foi ele quem tirou a minha mãe de dentro. Eu acho que nesse alvoroço todo, o primogênito da minha avó, o tio Eduardo, foi chamar os pais, onde quer que seja, sei lá, onde eles estavam. E foi quando a minha avó saiu correndo e foi ao hospital mais próximo. Minha avó, Vera, saiu correndo de casa com a minha mãe nos braços e minha mãe me disse que a minha avó contou a ela que ela não chorava. Minha mãe estava com parte do rosto com uma queimadura feia e o resto de seu corpo também, mas ela não chorava. Vovó corria em direção ao hospital em prantos e rezando para Nossa Senhora para salvar sua filha recém-nascida. E quando minha avó chegou ao hospital, implorou socorro médico e 3 médicos se aproximaram. Vovó disse à minha mãe que ela simplesmente sorria. Ela sorria para minha avó. E vovó, que estava desesperada, assustada e achando que a minha mãe ia morrer por conta dos ferimentos graves, quando viu o sorrisinho do bebê, sentiu paz. Mamãe me contou que minha avó pensou que o sorriso da minha mãe foi uma resposta de Nossa Senhora quando ela havia rezado, pedindo a sua ajuda. E assim ela soube que tudo ficaria bem. Minha mãe tem apenas marcas das queimaduras em suas bochechas. Até hoje, a família costuma dizer que algo fez com que o meu tio, quando ele tinha apenas 2 anos, colocasse fogo na rede da irmã e, graças a Deus, ela foi salva a tempo de acontecer algo pior. E este foi o relato, Ana. Então eles acreditam que alguma coisa tentou ou fez com que era para ela morrer, vamos dizer assim. Por isso ele chegou ali perto, mas ela foi salva. Interessante isso, mas eu acho que isso, assim, aconteceu com a minha mãe, esse negócio do lampião. Ela e a irmã dela, quase da mesma idade, eu não sei se elas tinham por volta de uns 6 anos, elas estavam brincando no meio das palhas, no paiol, não sei aonde, e viram que o corpo ficou cheio daqueles piolinho de... É tipo miquim? É um tipo de carrapato, eu acho, bem pequenininho. E aí, para tirar esses carrapatos do corpo, elas sabiam que o querosene matava eles, olha só. Aí as duas, imagina, com 6 anos de idade, começaram a passar querosene no corpo. Só que aí minha tia, acho que começou a passar primeiro querosene no corpo e minha mãe iluminando com lampião. Querosene, lampião, aí o fogo pegou na minha tia. Começou a pegar fogo na minha tia, minha mãe tentando... Meu Deus, aí conseguiu, sei lá que jeito se chama, não lembro se chamaram meu avô ou se elas mesmo conseguiram apagar o fogo, mas minha tia ficou com marca, ficou queimada. Olha a ideia, olha, criança não tem noção, não é? Minha mãe também, quando ela era recém-nascida também, eles estavam indo pro batizado dela e
ela tava no colo, acho que do meu avô, minha avó não tava, eles estavam aprontando as coisas do batizado, tinha garrafa com bebida na carroça e tal, e o cavalo se assustou com alguma coisa, e não sei se a carroça virou, o cavalo caiu, sei lá, a carroça virou, e minha mãe saiu voando do colo do meu avô. Imagina, a criança recém-nascida foi parar no meio do pasto, da estradinha de terra, foi parar no meio do pasto. O susto de todo mundo, aí meu avô foi lá pegar, disse que ela nem acordou. Aí ele levou, não quis contar pra minha avó, porque ela tava de resguardo, falou, vai que ela fica nervosa, acontece alguma coisa. Ele falou, dá um banhinho nela, né, vamos dar um banho nela pra ver, relaxar o corpinho, mas ele queria ver se ela tinha algum hematoma. Porque ela caiu, ela voou da estrada pro meio do pasto ali do lado. Imagina, a criança recém-nascida. Aí ela foi lá, deu banho, tudo. Ele, aqui o corpinho dela. Ele começou a olhar sem querer contar pra minha avó o que aconteceu. E não tinha nada. Aí eu falei, mãe, será que você não acordou ou você desmaiou? Né? De repente tava desmaiada. Eu falei, nem acordou, não, desmaiou a criança. Mas não. Depois acordou, normalzinha, sei lá, tomou banho e correu tudo bem, tava tudo normal. Então ele atribui isso a um milagre. Porque, aí eu penso, será que a criança, naquela época, eles embolavam a criança tão bem amarrada ali, ó, que não mexia, caiu que nem um charuto, assim, ó, tava tão bem enrolada. Não sei, gente, sei que imagina a cena, criança recém-nascida voando de uma carroça pra cair do pasto do lado ali e nem acordar. Ou se é que desmaiou, não sei, mas acontece que ficou bem, não aconteceu nada, sei lá, então ele fala, foi um milagre. Só depois ele contou pra minha avó o que aconteceu. Quebrou, acho que bebida, eu não lembro lá, mas, né? Mas é interessante essas coisas. Mais coisas que aconteceram com a minha mãe aí também, tipo esse daí, sabe? Engoliu moeda, parou a moeda aqui, não conseguia respirar, aí voltou, aí foram rezar. Enquanto estavam rezando, a moeda saiu da minha mãe, ela pôs a moeda pra fora, que não conseguia respirar, bateu a cabeça no chão, que a criançada balançando na rede, bateu nela, desmaiou, bateu a cabeça no chão, desmaiou, e minha avó jogando ela pra cima, assim, meu Deus, chamando meu avô, que ela tava desmaiada, aí no que tava jogando pra cima, assoprando a cara, assim, bateu a cabeça da minha mãe de novo no batente da porta. Ai, meu Deus, ele se tava morta, matou de novo. Ai, mais nervosa ainda, mas aí passou também, não aconteceu nada. Falei, mãe do céu, rapaz, olha, protegida, hein? Super. Mas vamos pro próximo relato e último desta coletânea. Nossa Senhora me mandou um recado e é uma moça também que nos conta. Vamos ver então qual é esse último relato aqui da coletânea de Nossa Senhora. Olá, Ana e pessoal, tudo bem? Eu sou a fulana e hoje eu vou contar um relato muito forte para mim. Forte de amor. E sei que mais do que nunca Deus está presente em tudo e que Nossa Senhora é mãe de todos nós e não nos abandona. Mas para entenderem, eu preciso contextualizar sobre um fato. Eu nasci com uma malformação uterina, onde o meu útero tem um formato diferenciado. E por ser assim, mulheres com essa malformação têm uma certa dificuldade de engravidar ou não engravidam. E quando engravidam, a chance de perder o bebê, infelizmente, é grande. E foi assim. Em 2017, no final de agosto, eu engravidei da minha filha, meu milagrinho. Não foi planejada, foi na surpresa mesmo. E foi uma alegria só. Nossa milagrinho veio numa hora em que os corações de todos da família estavam em pedaços. Nós tínhamos perdido uma pessoa incrível. Foi um choque, uma dor sem tamanho. Então a notícia de um bebê chegando trouxe um pouco de paz naquele momento. Descobri que a gestação estava com 4 semanas. Era muito início. Então resolvemos contar somente para as pessoas mais próximas. Mas por conta da minha malformação uterina, eu comecei a ter muito sangramento e alguns deslocamentos ovulares. Então, nosso momento de alegria e de paz, naquele momento, estava desmoronando. Fui afastada do meu trabalho por 3 meses quase, para ficar de repouso, e usava medicamentos para ajudar a segurar o bebê. Mas eu sempre sangrava. Uma vez até de escorrer pelas pernas. Eu vivia indo ao hospital.
O medo de perder o meu milagrinho tomou conta de mim. E eu passava o dia todo deitada, tentando seguir à risca todas as recomendações médicas para ter uma gravidez saudável. Porém, os sangramentos sempre estavam ali, presentes. E Ana, como eu chorava nesses dias, com tanto amor para dar ao bebê e com tanto medo de não tê-lo em meus braços. Eu chorava e orava, eu pedia a Deus, Jesus, aos meus anjos da guarda e aos espíritos de luz. Eu pedia muito, muito a Nossa Senhora. Eu pedia que ela protegesse a mim e ao bebê, que ela sabe o que é o amor de mãe e que me ajudasse. Minha mãe tem uma vizinha muito querida, que sabia da minha situação. Eu vou dar o nome fictício a ela de Linda. Linda sempre rezava a Nossa Senhora, pedia por mim em suas orações. Linda tem o costume de escutar a missa por uma estação de rádio. Então, num dia em que Linda estava escutando a missa, na hora que o padre estava falando sobre um determinado assunto, ela parou e começou a dizer que não sabia o motivo e nem para quem ele está... ele, o padre. O padre começou a falar num determinado assunto e de repente o padre parou e começou a dizer que não sabia o motivo e nem para quem ele estava falando aquilo, mas que Nossa Senhora Aparecida estava mandando um recado para uma mulher que orava por uma grávida que estava sangrando e chorando. E o padre continuou dizendo que Nossa Senhora mandou dizer para que esta mulher, ou seja, a Linda, desse um recado à grávida, que tudo ia ficar bem, que a gestação estava guardada por ela e tudo ia correr bem até o final dessa gestação, que Nossa Senhora estava protegendo a grávida. Nessa hora, a Linda saiu correndo, tocou a campainha da casa da minha mãe. Minha mãe pegou o celular e me mandou um áudio contando tudo. Minha mãe... Peraí, que agora eu perdi quem que é. Ah, tá. Contou pra minha mãe pegou o celular e me mandou um áudio contando tudo. Ela contava e eu chorava, agora muito agradecida por tanta proteção. A mulher que o padre falava era a Linda e a grávida era eu. Eu chorava por estar sangrando, sem saber se perderia ou não a minha milagrinho, né? E depois desse aviso, os meus sangramentos pararam e os deslocamentos se fecharam também. Parou. Eu tive uma gestação de muito cuidado, mas muito, muito abençoada e protegida. A minha filha nasceu em maio de 2018, com 39 semanas. Olha, normal. E eu tive a certeza que esse recado foi para mim, porque o padre disse que era um recado a uma mulher que orava para uma grávida que sangrava e chorava, e não apenas um recado a uma grávida, que poderia ser bem mais abrangente, né, no geral, assim, para qualquer grávida, né? Bom, esse foi o meu relato. Eu sempre conto isso com maior orgulho. Eu amo essa parte da minha história. Em meio a tantas dúvidas, Nossa Senhora mandou um recado. E sei que a minha milagrinho era para vir de qualquer maneira. Quando Deus quer, não podemos impedir. Eu tomava remédio anticoncepcional, eu tenho essa malformação e ainda assim engravidei despretensiosamente. Gente, quando é para ser, vai. É muito interessante. Olha só esse recado do padre. Não é? Quais as chances, gente? Quais? É coincidência? É muito legal e essas coisas acontecem sim. Bom, já aconteceu algo parecido com vocês? Conta pra gente. Assombrado, assombração e sobrenatural não é só coisa ruim, coisa aterrorizante, não. Essas coisas também não têm uma explicação, né, científica, algo assim. É algo também do meio sobrenatural e é muito interessante também. Então, conte a sua experiência pra gente. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. Mas comente aqui. Pessoal, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!